Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o carinho invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinário realizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL Campus Batalha. É um prazer recebê-los e especialmente os nossos convidados e convidadas e convidado, né? E temos pessoas aqui do extremo norte do Brasil, são os professores Vinícius Cosmos Benvenu. Como é que se pronuncia, professor? Benvenu. Desculpe. Benvenu. Vinícius Cosmos Benvenu, a professora Evilânia da Cunha e a professora Rosilene Cruz de Araújo. Eu vou fazer uma apresentação dos currículos, da breve biografia do nosso convidado e das nossas convidadas. O Vinícius é doutorando em Antropologia Social na Universidade Federal do Amazonas, pelo PPGAS, UFAM, mestre em Desenvolvimento Rural no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, PNCSA. A professora Evilânia Cunha é professora de Geografia no curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal do Amapá, campus de Oiapoque, graduada em Geografia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, mestre em Linguagens e Saberes na Amazônia pela Universidade Federal do Pará, UFPA, e doutoranda em Geografia pela mesma universidade. E a professora Rosilene Cruz de Araújo é indígena do povo Tuxá, possui graduação em História pela Universidade de Pernambuco, a UPE, graduação em Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena, especialização em História do Brasil pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco, CESVASF, mestrado em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e é doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, UNB. Atualmente é professora do Magistério Superior da Universidade Federal do Amapá, docente do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, campus binacional de Oiapoque, atua na área de Ciências Humanas, Antropologia, História e Educação. Foi vice-coordenadora do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, presidente do Comitê Gestor de Núcleo Curricular, estágio curricular supervisionado do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, presidente e membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura Intercultural Indígena e é coordenadora do curso de Licenciatura Intercultural Indígena. Mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindo ao nosso quilombo, ao nosso processo de aquilombamento no sertão de Alagoas, através do trabalho do NEABI em nossa comunidade acadêmica. A nossa dinâmica será a que vem sendo utilizada nos webinários até aqui, né? Os nossos convidados fazem a sua apresentação e, em seguida, temos as perguntas que vão sendo colocadas pelo chat e nós fazemos ao final das 3 apresentações, nós fazemos um debate a partir dos questionamentos. Hoje nós vamos conversar acerca do tema da pandemia e os povos indígenas, como estão sendo enfrentados esses desafios que são atuais e, ao mesmo tempo, são persistentes na história do povo indígena. E para a gente começar a nossa conversa, eu vou convidar a professora Evilânia. Em seguida será o professor Vinícius e, por fim, a professora Rosilene. Professora Evilânia, boa noite, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Boa noite. Quero agradecer, primeiramente, a Maria José, que fez o convite, né, para estarmos participando com vocês desse webinário, né, e
E aí eu já vou introduzindo, assim, que esse tema da pandemia e povos indígenas, ele surgiu justamente de um olhar sobre a realidade, né? Sobre o cotidiano da pandemia e vendo alguns dados, algumas informações. Então, eu vou seguir na apresentação, vou buscar aqui a minha apresentação, e a gente vai conversando, né? Eu espero que vocês... Eu trouxe dados, na verdade, né? Eu trouxe gráfico e dado e informação muito, assim, a partir desse olhar, porque foi o olhar dos dados que despertou para essa temática. E depois, com o Vinícius e a Rosilene, né? A Rose... apresentar, e depois a gente pode discutir mais e esclarecer as dúvidas. Então, vou puxar aqui minha apresentação. Então, pandemia e povos indígenas, velhos problemas e novos desafios, né? Terão 3 vertentes, né? Então, eu vou falar primeiramente sobre um estudo de caso, quer dizer, sobre o Amapá, né? E sobre a pandemia e os povos indígenas no Amapá. Então, vou trazer informações daqui do Amapá, e aí, depois o Vinícius vai falar mais do campo da mineração, e a Rose vai falar no aspecto geral. Então, bora lá. O Amapá, uma contextualização dessa fala, né? O tema dessa mesa foi se construindo a partir de um olhar específico sobre os boletins diários do Covid no estado do Amapá. Então, assim, eu não sei se vocês passaram por isso, né, mas a maioria das pessoas que eu converso, num primeiro momento, lá no mês de abril, maio, talvez março, como o primeiro caso aqui foi em março, mas, assim, abril, maio, sobretudo, onde nós estávamos em quarentena, sem poder sair, todas aquelas notícias, as mortes, né, um certo pânico. Então, eu comecei a olhar o boletim diário, né, e aí chamou a atenção o aumento dos casos no município de Laranjal do Jari, né, eu vou mostrar o mapa, e vocês vão ver. Então, é um município que fica distante da capital, né, cerca de 500 quilômetros, e me despertou a curiosidade de entender o porquê. Por que crescia tanto os números de casos? Concentração estava na capital, em Macapá. Depois, eu escolhi observar as informações dos boletins diários, né, e particularmente os dados dos municípios de Laranjal do Jari, Pedra Branca do Amapari e Oiapoque, né. Esses 3 municípios me despertaram, né, assim, eu concentrei atenção a eles todos os dias por 3 motivos, né. O primeiro era o aumento de casos, né, positivos de Covid-19, nesses municípios, sobretudo em Laranjal e Pedra Branca, e o segundo, pela economia local, girar em torno da extração de minério. Então, primeiro observei o aumento de casos, aí depois comecei a perguntar o porquê, e aí eu vi que nesses municípios, a economia local era em torno da extração de minério. Claro que tem isso legal, né, extração em empresas e tal, que são legalizadas, mas também é ilegal. E o terceiro ponto é que esses municípios, eles estão próximos das terras indígenas, então, cada uma delas, Laranjal do Jari, aqui, vamos ver, Laranjal do Jari, né, aqui, é a porta de entrada, que nós vamos ver no próximo mapa das terras indígenas, do Parque Tumucumaque, né, onde estão os povos Uaiana, Apalá e Tirió, no Parque Tumucumaque. Então, eles só chegam a essa terra de avião, e o avião sai de Laranjal do Jari.
Então, é a passagem dos indígenas quando vêm para a capital para resolver coisas, seja de saúde, qualquer questão que é resolvida em Macapá, eles passam por Laranjal do Jari. Então, isso despertou. Pedra Branca do Amapari tem a terra indígena Wayampi, nesse meio aqui, e Oiapoque tem as terras indígenas Uaçá, Juminã e, eu vou mostrar já, e Galibi. Então, assim, esses 3 municípios, eles abarcam terras indígenas, que são essas, não sei se aqui, onde nós temos lá atrás o Oiapoque, aqui nós temos a terra indígena Uaçá, a Juminã e a Galibi. E aqui, que tal, porque esse mapa é outro, é mais amplo, né, das terras indígenas, então ele não tem um contorno que tinha lá do estado e dos municípios, né, mas eu fiz uma comparação aqui, e aqui é terra Tumucumaque e Wayampi, então vamos ver que eu coloquei um mapa do lado do outro, para a gente tentar perceber isso, né, então, observem que aqui nós temos o município do Oiapoque, e nós temos as terras indígenas Uaçá, Galibi, Juminã, dos povos Palicu, Caripuna, Galibi, Maruorno e Galibi, Carinhã. A terra indígena Wayampi, do povo Wayampi, e as terras indígenas Parque Tumucumaque, para o do oeste, Uaiana, Palá e Tirió. Ok. Então, aí depois disso, desse olhar, eu fui pesquisar, né, nos sites oficiais, nesse caso aqui, esse site do Atlas Brasil, mas, um primeiro momento, eu olhei no IBGE, mas eu escolhi trabalhar com essas informações que nos davam um olhar. Vocês estão ouvindo? Tudo bem? Porque eu não vejo vocês, então não sei se tá fluindo. Estamos, Isadora. ouvindo. Maria? Ok. Não, é porque pode acontecer algum problema e eu não estou sabendo. Qualquer coisa, manda uma mensagem no WhatsApp. Então, nós temos esses dados, né, socioeconômicos, a população de Laranjal do censo de 2010 é de 39.942 mil habitantes, de Pedra Branca 10 mil e Oiapoque 20 mil. Esse primeiro dado me chamou a atenção, sobretudo em Pedra Branca do Amapari, com a população de 10 mil, claro que é 2010, hoje já é outra estimativa, mas a quantidade de casos positivos para essa população era muito elevada, né? E aí a gente foi ver qual era a realidade dos municípios na questão socioeconômica, né? Então, fizemos opção pelo IDHM, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né, de 2010, que trazia esses dados, né? É mais ou menos parecido, né, entre dos 3 municípios, sendo que Laranjal do Jari, ele está sempre na frente nesse sentido da potencialidade do questão econômica, educação e tal, sendo que o IDHM, ele é nesses 3 tópicos, né, educação, longevidade e renda, são essas questões, né, são esses índices que compõem o IDHM, né. Aí eu acrescentei aqui alguns outros dados que eu acho que é interessante para a gente pensar, a questão de saúde, a questão do bem-estar dessa população, a questão de condições de qualidade de vida dessa população, no contexto de pandemia, de Covid-19, a gente tem que levar em consideração esses aspectos também, né, de saneamento básico, de cuidados básicos, né, de higiene, para a saúde. Então, nós vimos que a renda per capita, ela é praticamente a metade, né, do salário mínimo.
a esperança de vida ao nascer. Eu observei os dados que faziam a comparação dos 3 censos, né, de 90, 2000 e 2010, mas eu trouxe aqui só os dados de 2010, o último. Todos eles melhoraram, né, esses índices em 2010, né, de 2000 para 2010 teve um avanço, mas eu optei em apresentar só 2010. Então, mortalidade infantil, mortalidade até os 5 anos de idade, taxa de fecundidade, que é a capacidade, ou quantos filhos, né, que a mulher tem. E eu trouxe também aqui o índice Gini, né, que é um índice para calcular a concentração de renda de uma população, né. Então, quanto mais próximo de 0, maior igualdade de renda nessa população. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade de renda, né? Então, a gente vê aqui que Oiapoque tem uma desigualdade de renda maior em relação aos outros 2 municípios. A pandemia de Covid-19 no Amapá, né? Então, assim, o primeiro caso no Amapá foi no dia 20 de março, né, que foi confirmado tinha tido contato com alguém que tinha viajado a São Paulo. Então, assim, vejam que, no primeiro momento, todas as informações, elas vinham, né, era tudo completo, né, com o passar do tempo, foram trazendo só os números, sem mais detalhes, porque os números eram tão grandes que os detalhes, as informações foram ficando, né, à margem. Então, nesse primeiro momento também, os testes eram feitos, mas eles demoravam de dar o resultado. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que no dia 29 de março tem suspeitas, né? 4 suspeitas em Laranjal do Jari, é a primeira vez, né, que notifica alguma suspeita, 2 em Pedra Branca do Amapari e 10 em Oiapoque. Isso porque as pessoas tiveram alguns sintomas, fizeram um teste, mas o teste era enviado para Belém, para o laboratório Evandro Chagas, o único na época autorizado a fazer os testes e que tinha os testes, né? Aí depois, os testes, a partir do dia 12 de abril, já passam a ser feitos em Macapá. Então, são enviados ainda para Evandro Chagas, mas já são feitos também as análises em Macapá. No dia 5 de abril, tem o primeiro caso confirmado em Oiapoque. No dia 15 de abril, o primeiro caso confirmado em Laranjal do Jari. No dia 23 de abril, o primeiro caso em Pedra Branca do Amapari. No dia 26 de abril, a primeira morte de indígena confirmada no Amapá. Então, é uma Palicu, que foi a Macapá para o tratamento de saúde, e ela veio a óbito, e só depois que foi dado o resultado, né, que tinha sido por Covid, né, então, até feito o sepultamento e tudo, não sabia que tinha sido por Covid, né. E aí eu organizei essa tabelinha, mesmo, assim, eu peguei todas as informações, o boletim diário, que disponibilizado pelo governo do estado, né, então foi esse site que eu utilizei como dado, então todas as informações do site oficial do governo do estado do Amapá, dos boletins do Covid-19 diário, né, então eu peguei a partir do primeiro caso no Oiapoque, que no caso foi 5 de abril, e aí depois fui pegando, então a gente percebe que nos primeiros dias, primeiro a gente percebe uma diferença, que isso que me chamou a atenção. Oiapoque teve o primeiro caso confirmado, porém, esses casos, eles foram sendo, novos casos foram sendo confirmados num espaço de tempo, tipo, 1, 2, 3, assim, não tiveram muitos casos de um dia para o outro, diferente de Laranjal do Jari, que no dia 15 de abril teve o primeiro caso, aí aqui no dia 23, né, uma semana depois, mais ou menos, já tinha 15 casos. E o Oiapoque, que tinha tido o primeiro caso no dia 5,
ainda estava com 6 casos positivos, né? Isso que chamou a atenção. E aí, nós fomos olhando essas informações, né? Então, a gente vai ver isso aqui, ó. Então, aí foi aumentando aquela coisa, né, que os especialistas falavam, né, da curva, né, o ápice, né, quando que vai chegar o ápice? Então, o ápice desses casos de Covid-19 no Amapá foi no final de abril e maio, né, então, o mês de maio é que explodiu, até mesmo porque já tinha uma capacidade maior de testar, já tinha mais testes, já tinha aberto as unidades de atendimento específico ao Covid, né, então, aí a gente vai ter uma visibilidade maior, porque há também uma testagem maior, e vários outros fatores, né. Então, aí aqui em maio, dia 4 de maio, né, no início de 89, aí no dia 20, pula já para 350 casos no Laranjal do Jari. Também, Pedra Branca do Amapari sai de 11 no dia 4 de maio para 96 no dia 20. E Oiapoque, de 28 casos para 94, né? Então, aí depois disso vai só aumentando. Nós temos... E aí depois eu fui colocando no final de cada mês, né? A cada 30 de maio, aí depois 30 de junho, 26/7, e agora o último dado que eu peguei, de 24/9, né, nós tínhamos em Laranjal do Jari já 4.633, eu não trouxe aqui Pedra Branca 2.632 e Oiapoque 2.694. Isso chamou a atenção porque Pedra Branca, uma população de 10 mil, vamos dizer, 15 mil habitantes, e Oiapoque é uma população o dobro de Pedra Branca, praticamente a mesma quantidade, né? Então, uma das justificativas para esses dados é a questão da exploração de minério, né? Seja ela legal ou ilegal, né? Então, a gente viu que durante a pandemia, os garimpos não pararam, né? Então, era notícia a todo momento da exploração, ou dos garimpeiros, ou da exploração de minério, né? Então, tinha muita notícia nesse sentido. E aí a gente faz relação da pandemia com a exploração de minério. E aí eu vou trazer aqui agora, terceiro momento, essa realidade do Covid-19 nas terras indígenas. Então, eu estou trazendo um boletim que está sendo organizado pelo IEPE, que é uma ONG indigenista que trabalha com os povos indígenas aqui na região do Amapá e norte do Pará, né, acho que no Pará também, mas, assim, sobretudo dos povos daqui do Oiapoque, né, esse boletim informativo é dos povos indígenas do Oiapoque. E aí, depois, no final, vai trazer também um pouco dos dados da terra indígena Parque do Mucumaque para o do Oeste. Então, esse foi o primeiro boletim que o IEPE publicou sobre a situação da pandemia, né, do Covid-19 nas comunidades indígenas. Então, os povos indígenas do Oiapoque, no dia 22 de março, antes mesmo de ter algum caso registrado, o território, proibiram a entrada de não indígenas, mesmo os indígenas que estavam na cidade, que queriam ir para suas comunidades, precisava ficar um tempo de quarentena nesse posto indígena aqui da entrada, que é uma aldeia, Aldeia Manga, né, uma aldeia maior de concentração, que dá entrada para várias outras pelos rios. E aí, quem queria ir para a sua comunidade teria que ficar aqui nesse posto esperando, né, em quarentena, né, se não tinha nenhum sintoma e assim por diante. No dia 29 de maio, né, então aí já começam os casos específicos, assim, já foram notificados, porque desde o dia 23
foram confirmados os primeiros casos de indígenas nas comunidades, né, porque antes já tinha tido caso confirmado de um indígena que trabalha na saúde, inclusive, é enfermeiro, mas na cidade do Oiapoque, mas nas comunidades ainda não. Então, os primeiros casos confirmados foram de 23 de maio, e aí aqui a gente tem 49 casos confirmados, e aí esse boletim do IEPE vai trazer essa atualização desses dados, dessas informações, especificamente dos povos indígenas nas comunidades, né? Aí nós temos um gráfico por comunidade, depois esses dados eles vão se concentrar em 3 unidades que são praticamente, deixa eu voltar aqui, que são praticamente dos 3 povos, né? Cumenê, que é o povo Palicu, Manga, que é o povo Caripuna, e Cumarumã, que é o povo Galibi-Maruorno, né? Então, tem 3 grandes unidades, são as 3 maiores comunidades da região do Oiapoque. Então, vai trazer informação desses dados, né? Então, aqui a gente tem, nesse boletim, nós temos já a apresentação de dados referentes à terra indígena do Paru do Oeste, né, o Parque Tumucumaque, né, Parque Tumucumaque e Paru do Oeste. Então, nós temos os dados do Oiapoque, né, 300, lembrando que nós não temos os dados do Zoiampi, porque realmente são poucos dados, né, o IEPER não tem publicado sobre a terra indígena Oiampi, porque parece que eles entraram no seu território e eles não vieram mesmo para a cidade e estão cada vez mais dentro do território, né, de difícil acesso. E aí isso tem favorecido que não tenha região. Como esse boletim ele é específico para os povos do Oiapoque, a gente traz informações mais dos povos do Oiapoque. Tá? Então, nós temos, aqui em junho já, esse boletim é de junho, nas terras indígenas, 544 casos e 8 mortes, e em 5 terras indígenas, o Assaju, Nanga, Alibi, Paru do Oeste e Parque Tumucumaque. Esse boletim de junho, né, de julho, desculpe, vai trazer aí aumentaram já, né, e o número de mortes também. É interessante trazer, assim, que houve uma articulação entre o IEPE e outros parceiros, né, e a CCPIO, que é o Conselho de Caciques, no caso do Oiapoque, e eles se organizaram porque, nesse momento da quarentena, a fase mais difícil era a questão de a alimentação, né, como que vai, muita coisa hoje já tem os produtos industrializados, porque também o que eles produzem, eles trazem para a cidade para vender, a farinha, traz a farinha, compra outros produtos, então como que ia ficar isso, né? Então, uma preocupação para que os indígenas não viessem para a cidade, ou eles mesmos, como que ia ser essa parte da alimentação, e aí foram organizadas a doação e a compra de cestas básicas para evitar ter de sair das comunidades para vir o Oiapoque. Esse é o último, né, último boletim que eu tive acesso, né, porque essa semana está saindo um último, na verdade, boletim com informações mais atualizadas, né, mas aqui a gente tem mais 457 casos confirmados nas terras indígenas, né, nessas que nós estamos trabalhando aqui, sendo que em Macapá, isso aqui esse boletim é interessante, porque, como eu falei, os indígenas do Parque Tumucumaque, o acesso a cidade, o acesso à terra indígena é só de avião, né, e o trânsito deles é para Macapá. E hoje já existem vários indígenas que moram na cidade de Macapá,
por questão de estudo, né? Vieram para estudar, seja o ensino básico, né? Então, é uma outra temática que seria abordada em cima da educação, né? Então, a dificuldade e um dos problemas, né, que os povos indígenas enfrentam é uma educação diferenciada, que eles tenham acesso e que eles tenham um empoderamento para gerir, né, esse espaço de educação dentro da própria comunidade, né. Então, ainda no Parque do Mucumac, tem muitos, aliás, os professores, acho que na sua quase totalidade, não indígenas, que para ir dar aula dentro dessas condições, né, só a entrada de avião, tem uma série de outras questões. Então, nesse contexto, tiveram algumas famílias que vieram para a cidade para estudar, né? Então, não só não está contabilizado só os casos de Covid na comunidade, né? Mas também em Macapá, né? Onde alguns deles residem, né? Então, como Macapá foi uma cidade que teve, não sei se vocês viram isso nos noticiários, mas teve um momento que Macapá era uma das cidades, né, com maior índice de casos positivos de Covid pela população, né, pelo número de habitantes, né, então foi um pico muito alto, né, a cidade de Macapá em si. Eu acho que eu estou finalizando aqui esse contexto, essa apresentação de um contexto geral do Covid, da pandemia, no contexto dos povos indígenas, no Oiapoque, ou no Amapá, né, de uma forma geral. A gente pode discutir, né, tem aqui as referências, eu me baseei nessa apresentação, as informações sobre os povos indígenas, praticamente dos boletins informativos do IEPE, né, que tem sido lançado, né, quase semanalmente, às vezes com mais frequência, os dados do Atlas Brasil, né, e os dados do Covid-19, aquele quadro que eu organizei a partir desse portal, né, do governo, do estado, e os dois mapas, um das terras indígenas do IEPE, e o outro eu peguei no Google, né, aquele mapa do estado do Amapá. Ok, acho que é isso. Vou encerrar Muito aqui. obrigado, professora Evilânia. Muito obrigado por sua apresentação. Nós vivemos uma realidade indígena aqui muito distinta desse Brasil do Norte, desse Brasil das águas, desse universo das águas que é o universo amazônico. Eu costumo, em termos de comparação, dizer que o semiárido é o ambiente de vidas secas, de Graciliano Ramos, e a nossa realidade aqui enfrentada é uma realidade muito específica e muito distinta do ponto de vista da cultura, dos traços, mas bem parecida no tocante ao enfrentamento, né, de determinados problemas históricos, como as epidemias que dizimaram as populações, e aqui no Nordeste foi praticamente uma arma biológica, né, a serviço da dizimação das populações, e a senhora trouxe dados que nos enriquecem e nos colocam em diálogo com esse universo tão distinto do nosso, mas tão brasileiro quanto a nossa realidade. Dando prosseguimento, eu quero convidar o professor Vinícius Benvenu para fazer a sua apresentação. Seja bem-vindo. Bom, boa noite, obrigado. Então, eu tenho quantos minutos só para mais ou menos me organizar? Mas, enfim. Professora Maria José, me auxilie. Tá. 20 minutos, Vinícius. Tá bom, obrigado. Mas fique à vontade. Antes de tudo, eu vou avisar que eu mesclei entre uma apresentação por PowerPoint e texto. Eu preparei um texto para vocês e daí vou intercalar entre essas duas ferramentas.
Eu gostaria primeiro de agradecer, então, o convite do NEABI, né, do IFAL, do Campus Batalha, pela atenção, né, na pessoa da professora Maria, que dialogou comigo e tirou todas as minhas dúvidas até hoje. E agradecer ao professor Cosme também pela mediação nessa conversa e cumprimentar as minhas colegas aqui de Unifap, de Oiapoque. Rose, né, já está tão acostumado. E daí a professora Evilânia, que me convidou para participar da mesa, né. Então, vou começando. Eu tinha preparado uma contextualização, mas como o professor Cosme já leu, eu sou doutorando em antropologia, enfim, estou no projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, que é um projeto que busca formar e capacitar os povos e comunidades tradicionais da Amazônia a partir de seus processos de territorialização específicos, para que eles possam realizar sua autocartografia, constituindo, assim, um novo instrumento de combate, né, para o seu autofortalecimento e sua autoafirmação social. Eu entrei ano passado lá no projeto e na metade do ano eu fui convidado pelo professor Alfredo Wagner, que coordena o projeto, a organizar um livro que se chama Mineração e Garimpo em Terras Tradicionalmente Ocupadas. Então, ele abrangeu um pouco mais do que apenas terras indígenas. E, então, do convite da professora Evilânia, surge a minha apresentação, que é falar um pouco sobre a publicação e o que está envolvido entre as terras indígenas, a mineração e o garimpo. Só para adicionar, esse ano já teve outra publicação da Nova Cartografia que dialoga com a nossa discussão aqui, que é um livro sobre pandemia e território. Então, dados sobre a pandemia nos mais variados territórios de populações no Brasil, desde indígenas até ribeirinhos, fundo fecho de pasto. Mas aqui vou me deter a publicação da mineração. Antes de entrar nela, eu gostaria de expor 3 conceitos que eu julgo que são importantes para a gente entender um pouco a discussão, que é a ideia de desenvolvimento, né? É tudo muito sucinto, mas o que é desenvolvimento, da onde vem, racionalidade econômica e a diferença entre mineração e garimpo. Bom, o desenvolvimento é um ideário político, econômico e social que passou a ser usado a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Ele tem como base o estado de bem-estar social de todas as nações e populações através do desenvolvimento econômico e do progresso técnico-científico, por meio da exploração dos recursos naturais. A partir da década de 1970, o desenvolvimento passa a ser questionado em virtude da constatação de que os recursos naturais têm um fim, eles não são para sempre. Então, o desenvolvimento passa a ganhar adjetivos tais quais desenvolvimento sustentável, desenvolvimento verde, ecodesenvolvimento, etnodesenvolvimento. Contudo, ainda que esses adjetivos tornem o desenvolvimento ainda mais simpático, entre aspas, à sociedade, ainda prevalece a racionalidade econômica, ou seja, a exploração dos recursos naturais, sejam eles renováveis ou não, para a produção de mercadorias. Já no que tange à mineração e o garimpo, ambas são 2 atividades de exploração dos recursos minerais encontrados nas camadas inferiores da crosta terrestre. E eles é considerado mineração desde a água mineral
até o petróleo, passando pelos metais, as pedras preciosas, enfim, todo esse conjunto que está no subsolo da Terra. A mineração se trata de uma atividade de extração mineral em larga escala, com uso de alta tecnologia e uma grande rede de infraestrutura e logística, que se destina fundamentalmente à produção e à exportação de commodities. Já o garimpo trata-se da atividade exclusiva da extração de ouro, seja do subsolo ou dos leitos dos rios. A atividade garimpeira pode ocorrer de múltiplas formas. E aqui eu destaco 3. A garimpagem manual, que ocorre, que é feita nos barrancos dos leitos de rio, por pequenos grupos garimpeiros com equipamentos rudimentares de controle de água e escavação, a famosa bateia, que é a peneira, e a picareta. Temos a garimpagem de balsa, que é realizada com equipamentos semi-mecanizados com a extração do cascalho do leito dos rios, utilizando mangueiras controladas por mergulhadores e afetando a calha dos rios e a vegetação ciliar. E o terceiro tipo é a garimpagem de draga, que é feita com instrumentos de operação mecânica. O cascalho do rio é retirado pelas chamadas chupadeiras, que são as dragas, controladas por guinchos mecânicos. Vale destacar aqui que todas essas formas de garimpo, elas usam o mercúrio para separar o ouro da terra. Por isso que o garimpo é uma atividade com alto potencial de degradação do meio ambiente, pela própria atividade garimpeira, e de contaminação, tanto dos recursos hídricos como da fauna e flora, pelo mercúrio. Bom, dito isso, passemos ao livro Mineração e Garimpo em Terras Tradicionalmente Ocupadas. É uma coletânea de artigos que expõe situações vividas por povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos, pescadores, entre outras unidades sociais, que são atingidos e afetados por atividades de extração mineral, seja elas promovidas por empresas de mineração legais ou pelos garimpos, que na maioria das vezes são ilegais. No que se refere aos povos indígenas, dentro do total dos 42 artigos que compõem a coletânea, são apresentados 45 ocorrências de atividades de extração mineral que avançam nos territórios dos povos indígenas. E aqui o livro ele não fica circunscrito à região norte. As 45 ocorrências dos povos indígenas estão nos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul e Roraima, no livro. Essas atividades de mineração e garimpo violam, de alguma forma, os direitos constitucionais dessas populações. No caso dos povos indígenas, vale a pena ressaltar 2 dispositivos legais. Primeiro, o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, que é o artigo que trata dos direitos específicos dos indígenas, que no seu inciso 3º diz assim, abre aspas, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando elas, as comunidades, assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Fecha aspas. Então, significa que, para ter garimpo em terra indígena, tem todo um trâmite burocrático dentro do Congresso Nacional, além das questões e burocracias ambientais. Outro dispositivo legal que provém do direito internacional é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é um dos seus signatários,
né? Ele assina essa carta e prevê garantias específicas aos povos indígenas e tribais. No seu artigo 15, que está dentro das que é o item das garantias territoriais, ele diz assim, e daí aqui eu dei uma resumida, abre aspas. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos de subsolo existente nas terras indígenas ou tradicionais, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados. E daí, os povos deverão participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam e receber indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas atividades. Fecha aspas. Ou seja, além de necessitar a autorização do Congresso Nacional, os povos indígenas têm o direito à consulta livre, prévia e informada a respeito de qualquer atividade minerária que possa ser feita nos seus territórios. Bom, a gente expôs isso e nos perguntamos, por que os territórios indígenas são tão cobiçados? As terras indígenas são as áreas que possuem uma enorme biodiversidade. O que torna esses territórios ilhas de biodiversidade são os modos de vida e relação que essas populações indígenas têm com os outros seres que vivem ao seu entorno, que é aquilo que a gente chama de natureza. Esses modos de vida diferem radicalmente da racionalidade econômica da exploração capitalista. Por isso, são territórios conservados. Porém, para os agentes do desenvolvimento, biodiversidade é sinônimo de elevado valor em recursos naturais que podem ser explorados. Dessa forma, esses territórios vêm sendo cobiçados desde longa data. Os argumentos para essa exploração vão desde o jargão muita terra para pouco índio, até serem considerados obstáculos ao desenvolvimento. Vale destacar que o garimpo e a mineração nunca estão sozinhos. Junto com eles estão os madeireiros que limpam o terreno e deflagram o desmatamento dessas áreas. E aqui, então, antes de dar continuidade com o texto, eu queria apresentar para vocês 2 vídeos curtinhos que mostram o avanço do garimpo em terras indígenas e também da mineração legalizada em terras quilombolas. Eu vou botar aqui, eu não sei se já apareceu para vocês. Já. Então eu vou dar play aqui. Esse primeiro, então, é um vídeo de imagens de satélites na terra indígena Yanomami, em Roraima, que pega imagens de janeiro de 2016 a agosto de 2019. E é impressionante a degradação ocasionada pelo garimpo. Vinícius, apesar de aparecer aqui a tela em que você está apresentando, ainda não está aparecendo o vídeo. Não apareceu o vídeo. Então, Ainda de não. repente, a professora Maria Agora tem sim, o... agora sim. Aí apareceu. Apareceu. Agora sim. Aí está. Tá. Eu vou voltar, então, aqui. Mas só uma sugestão, se Maria já tem o vídeo, talvez fosse melhor passar por lá, Pode ser, porque a nossa internet aqui é um pouco lenta e para carregar às vezes demora. Então, professora Pronto, eu vou Maria, passar. tá bom. Eu vou parar a Certo. minha apresentação. Aí.
pode já passar o próximo também, professor. Tá bem. Enquanto isso, é uma pequena e grande Rita. ilustração Rita. de Bom. Bom, então, continuando, depois o vídeo fica disponível para vocês, sem problema. Esses vídeos mostram, seja o garimpo ilegal, seja a mineração legalizada, eles causam realmente um grande dano no meio ambiente e também afetam a dinâmica social das populações que se valem desses territórios e desses recursos naturais. Continuando o texto, então, mas se os povos indígenas têm garantias constitucionais e internacionais para a conservação e defesa dos seus territórios, nos perguntamos, quais são as motivações para a invasão, para a mineração e garimpo nas terras indígenas? Para responder a essa pergunta, retorno aos artigos que compõem a coletânea. Conforme os relatos apresentados nos artigos, as lideranças indígenas ressaltam principalmente que as motivações para as invasões são econômicas, mas também políticas e sociais, das quais destaco a intensificação das atividades extrativistas minerais em virtude do aumento do preço do ouro e do minério do ferro no mercado internacional, o encorajamento das invasões legitimadas por declarações do governo federal, diminuição da ação de fiscalização e vigilância da extração mineral ilegal em terras indígenas, muito em virtude do desmonte de instituições responsáveis pela fiscalização. Há ainda motivações às invasões em virtude do jogo político que ocorre no Congresso e no Senado Federal, como mobilização pela simplificação do regime de outorga de lavra garimpeira, flexibilização do licenciamento ambiental de projetos minerários e neutralização dos instrumentos de consulta livre e informada. Gostaria de destacar que os artigos da coletânea buscam dar conta de ocorrências recentes, com ênfase entre os meses de janeiro e novembro de 2019. Mas 2020 chegou, nos trazendo surpresas e incertezas. A pandemia ocasionada pela disseminação do vírus Covid-19 nos levou ao isolamento social. Se a pandemia afetou diretamente as nossas vidas, para os povos indígenas não foi diferente. Na verdade, foi, e para pior. O isolamento dos povos indígenas trouxe à tona velhos problemas que poderiam ser resumidos como o descaso e esquecimento do Estado brasileiro. Contudo,
há de se destacar dois. Se evidenciou que a atenção à saúde indígena é precária e defasada. E houve uma intensificação das invasões de terras indígenas. Sim, madeireiros e garimpeiros não fizeram quarentena, não ficaram em suas casas, tampouco usaram máscaras. Eles continuaram invadindo as terras indígenas e nisso tudo levaram medo, morte e violência. A pandemia, somada aos atos do governo federal, que claramente são contra as vidas indígenas, vem legitimando e autorizando as invasões em 2020. Numa rápida pesquisa no site de buscas Google, com as palavras-chave terras indígenas, garimpo, 2020, obtemos mais de 14 mil resultados. Se trocarmos garimpo por mineração, esse número ultrapassa os 16 mil. E aqui eu preparei, fazendo essa pesquisa, preparei uma apresentação para mostrar para vocês as notícias que foram feitas durante, né, as notícias que saíram nesses, pelo menos, 4 últimos meses. Eu vou ler aqui rapidinho. Liberação de mineração em terras indígenas aumenta a área afetada em 22%. Toneladas de mercúrio entram clandestinamente no país para abastecer garimpo de ouro. Amazônia. Discurso pró-garimpo aumenta desmatamento, ameaça indígenas e internacionaliza a floresta. Desmatamento. Aumenta 827% em terra indígena no período da pandemia. Polícia Federal faz operação contra comércio e contrabando de ouro da terra indígena Yanomami, em Roraima. Brasil apreende 70 mil toneladas de manganês extraído ilegalmente. Garimpo gera problemas sanitários, ambientais e culturais em terras indígenas. Mineração em terras indígenas pode gerar perdas de 5 bilhões de dólares em serviços ecossistêmicos. Imagens de satélite revelam o avanço de garimpos ilegais em terras indígenas. Mineração em terras indígenas pode ampliar áreas de desmatamento. Estudo diz que abrir terras indígenas para mineração poderá prejudicar a economia do Brasil. Sob a ameaça de morte, lideranças indígenas lutam para proteger floresta no Maranhão. Territórios indígenas funcionam como barreira mais eficaz contra o desmatamento. Explosões, Rio Morto, a mineração contra os Caiapó. Brasil exportou 29 toneladas de ouro em 2020 e parte dela extraída em garimpos ilegais na Amazônia, estimulada pelo preço do ouro no mercado internacional. Sem nenhum garimpo legal, Roraima exportou 771 quilos de ouro em 3 anos. Vendas dobraram nos últimos 2 meses. Garimpeiros interditam trecho da BR-158 para cobrar regularização da atividade no sul do Pará. Mourão diz que é hora de discutir mineração em terra indígena. Governo prevê regulamentação de mineração em terras indígenas. E atentem que essa é de ontem. Então, a gente pode ver, a partir dessas notícias, que a mineração, o garimpo, eles não estão sozinhos. E eles não podem ser vistos como fenômenos sozinhos. Eles têm interesses políticos, interesses econômicos locais e globais, e afetam realmente a vida das pessoas que estão nesse território, que vivem nesse território. Bom, os últimos partes, já me encaminhando para o final, eu gostaria de trazer uns dados a fim de instigá-los no que diz respeito à sua realidade alagoana. Os povos indígenas não estão restritos à região norte do país, e o Nordeste possui uma enorme diversidade de povos indígenas. Uma característica importante dos povos indígenas
são os processos de retomada, onde os grupos vêm se organizando e retomando territórios que eram habitados pelos antigos. E aí que a gente tem exemplo na sul da Bahia, dos Pataxó, Tupinambá, Pataxó, enfim, todos os estados do Nordeste. O estado de Alagoas não é diferente. Atualmente são 11 grupos étnicos que se reconhecem e se reivindicam enquanto indígenas. Quando falamos em terras indígenas, infelizmente em Alagoas não há nenhuma terra indígena titulada. Alguns povos possuem terras demarcadas e outros seguem lutando por esse direito constitucional. A falta da terra faz com que 2/3 da população indígena do estado viva fora das terras indígenas, quase 5.000 pessoas. Aproveitando a fala do professor Cosme, reforço a importância do trabalho do NEABI e os convido para saberem dos povos indígenas do Alagoas, conhecerem suas demandas, suas angústias, mas também aprenderem com esses fortes. E aqui, para minha surpresa, porque eu também não sou um estudioso dos povos indígenas do Alagoas, eu continuo só compartilhando uma publicação que saiu agora, esse mês de setembro, que é uma publicação do IFAO mesmo, que é as etnias indígenas alagoanas, que faz um excelente trabalho de apontar e mostrar elas. E aqui eu só fiz uns recortes, né, dos dados socioeconômicos da população indígena do Alagoas. Peguei o quadro, né, com todas elas, e daí as regiões e municípios onde elas estão. A situação das terras indígenas de cada povo e o mapa por onde elas se distribuem nos municípios no estado. É um excelente trabalho, acho que é uma ferramenta didática muito boa, eu não conhecia e, enfim, é recente, vale a pena trazer aqui para vocês. Bom, agora sim, eu vou encerrando e gostaria de dizer que estamos vivendo um momento histórico em que os povos indígenas estão sofrendo ataques sistemáticos, ávidos pelas riquezas que estão nas terras indígenas, sem saber que estão acabando com a verdadeira riqueza, que são as pessoas e os conhecimentos que esses povos têm a nos ensinar. Mesmo assim, eles resistem. E como falou Ailton Krenak, abre aspas, quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que eles se tornem resíduos da atividade industrial extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Eu acho que era isso, eu peço desculpas pela linguagem, talvez não tenha sido tão acessível, mas no debate a gente vai continuando a conversa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, professor Vinícius, foi um prazer ouvi-lo e dados importantíssimos que nos fazem pensar a partir da sua própria realidade e também a nossa realidade. Apesar de eu me debruçar já há alguns anos sobre a temática e acerca das pesquisas em torno dos povos indígenas daqui de Alagoas, eu desconhecia essa ferramenta produzida pelo próprio IFAO. Muito obrigado por nos apresentar. E você falando sobre o problema da mineração, falando de dois aspectos, né, da preservação e da mineração. Em Palmeira dos Índios, que é uma cidade do Agreste, o Agreste é uma zona de transição, né, entre área de zona da mata, pastos e caatinga, que é a vegetação própria do semiárido
alagoano. E é curioso notar que justamente os focos de preservação da mata, os resquícios de Mata Atlântica que existem, são justamente as áreas que foram retomadas pelos povos indígenas ao longo das últimas décadas, né? Num processo relativamente recente de luta política, de reorganização. E sobre a mineração, aqui em Alagoas nós estamos vivendo o drama da exploração da Braskem, né? A antiga Salgema, que por décadas explorou a salgema em Maceió e praticamente cavou a cova, né, de vários bairros da capital alagoana, né? O bairro do Pinheiro, Bebedouro, Mutange, são todos bairros hoje fantasmas, né? Pessoas que tiveram que se desfazer de suas histórias, suas memórias, suas casas, suas moradas, né? Em nome da exploração do minério, da exploração capitalista que gera todo tipo de opressão e de violência. E Maceió é uma cidade que tem um nome indígena, né? Maceió, terra dos antigos caetés, diversos povos que entraram para a história denominados assim como caetés, diversos grupos étnicos, e Maceió ainda preserva em seu nome essa herança. Infelizmente, a Braskem cavou o túmulo de boa parte da capital alagoana. Muito obrigado mais uma vez. Professora Rosilene Araújo, seja bem-vinda. Boa noite, Cosme, boa noite a todas e a todos. Prazer estar com vocês nesse momento e agradecer o convite do NEAB, do Campus Batalha, a professora Maria José, a professora Vilânia, colega de trabalho aí da Unifap, que me proporcionou esse reencontro aqui à distância com o professor Vinícius, professora Vilânia. Estamos distantes por conta da pandemia, e não somente por conta da pandemia, mas também por conta dos nossos objetivos de estudos no doutorado, né? Infelizmente, é inadmissível aproveitar de uma crise de saúde para a usurpação dos territórios indígenas. Eu vou trazer alguns temas aqui na minha apresentação. Deixa eu colocar aqui para vocês, para nortear e fazer um pouco um preâmbulo. Só um minutinho. Está aparecendo aí para todos? Ainda não, Rose. Deixa eu ver. Ixi. Travou aqui. Apareceu? Não. Tentar novamente. Buscar aqui. Tarcísio está dizendo para você clicar na caixa. Quando for. Oi? Tarcísio está dizendo aqui para você clicar na caixa que abre, quando você apresenta. Clica. Compartilhar. Isso, apresentar agora, né? Compartilhar. Isso. Sim. Clica na caixa. Não está indo. Não? Compartilhar. E agora foi? Não. Foi. Não. Foi. Agora sim.
Agora tá indo. Tá. Ok, deixa eu... E aí, tá aparecendo? Está. Perfeito. Tá. Eu trouxe alguns temas para nortear e encaminhar a nossa discussão, e a apresentação da Eve e a apresentação do Vinícius, eles vieram casar com o que eu trago agora, né? E nesse contexto de pandemia, velhos problemas e novos desafios, esse tema veio casar, com certeza, com a nossa apresentação aqui, e eu trago um título, né, para a gente refletir aqui no conjunto, que é o direito à terra, o direito à vida. Esse tema ele vai estar muito direcionado para o contexto atual em que vivemos hoje com a pandemia, né? Então, assegurar o direito à terra é a diversidade cultural e biológica dentro das terras indígenas e, em especial, o direito à vida. Uma das características comuns a todos nós, povos indígenas, é o vínculo com nossa forma, o acesso à terra, ela é imprescindível, né, substancial para a manutenção dos modos de vida tradicionais e das diversidades vividas pelos povos indígenas em seus territórios. Vale salientar aqui que nas últimas décadas, vamos dizer, por certo, nas últimas 4 décadas, o reconhecimento do direito à terra para os povos indígenas, ele tem sido consolidado em diversos estados-nação. E baseando-se principalmente na Convenção 69 da OIT e também pela Declaração dos Direitos Indígenas na Organização das Nações Unidas em 2007. E aqui, a política de Estado em relação aos povos indígenas começou a mudar somente no início do século XX. Então, essa mudança, ela veio na tentativa também de romper com mais ou menos com 4 séculos de perseguição, de discriminação, de esbulho de nossas terras ancestrais e de disseminação de doenças, que foi empreendida uma política assimilacionista, projeto que nunca deu certo, pois esse projeto ele não atendia aos princípios dos povos indígenas. Então, é inadmissível voltar à história no contexto contemporâneo, nesse contexto de pandemia, e parece que nós estamos vivendo novamente, né, esse contexto de esbulhos territoriais dos povos indígenas. Então, desde a Constituição de 1934, a legislação ela reconheceu o direito dos povos indígenas ao usufruto de suas terras. E, em 1967, após diversas denúncias de corrupção e conivência de servidores com o extermínio de grupos indígenas, o Sistema de Proteção ao Índio, o SPI, ele foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Depois que a FUNAI surge, né, 6 anos mais tarde, foi sancionado o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio, ele é um documento, ele é um marco regulatório das demarcações dos territórios indígenas. Então, o Estatuto ele vai demarcar, né, a história da legalidade, da demarcação dos territórios indígenas. Mas, somente com a Constituição de 1988 é que o direito à terra ele foi plenamente consolidado.
E a Constituição de 1988, a Constituição que nós conhecemos, ficou conhecida como Constituição Cidadã, ela declara explicitamente que os povos indígenas são donos da terra e que os direitos prevalecem sobre quaisquer outros, reconhecendo e reforçando a multiculturalidade dos povos brasileiros. Então, além disso, a Constituição de 88, ela instituiu definitivamente a figura jurídica dos territórios indígenas denominados como terras indígenas. E nessas terras, a posse, ela continua sendo do poder público, ou seja, a posse é da União, mas o usufruto exclusivo é dos povos indígenas. E esse usufruto, que era para permanecer inalterado, a gente vê nos dias atuais sendo, né, aí atacado por invasores, né, nas usurpações desses territórios, e também a falta de celeridade nas políticas de demarcação das terras indígenas, que é um agravante para a invasão dessas terras indígenas, né? E o reconhecimento do direito à terra para os povos indígenas, diante da expansão da fronteira agrícola e do desmatamento, como bem colocou o professor Vinícius, tem se tornado cada vez mais conflituoso, tanto do ponto de vista jurídico, como no aumento da violência contra os povos indígenas. Esse cenário ele tem ficado cada vez mais difícil para os povos indígenas. Então, são muitos os projetos de alteração da legislação que são patrocinados por grandes grupos econômicos do setor agropecuário e também da mineração, que tramitam no Congresso Nacional, né? E essas propostas, elas visam principalmente o enfraquecimento da legislação ambiental, a diminuição do status de proteção e de abertura das terras indígenas para a exploração econômica, né? E o próprio Poder Executivo, ele tem adotado uma política contrária aos princípios de proteção dos povos indígenas e também contrária à lei ambiental. Isso é fato quando observamos, por exemplo, a paralisação de estudos de demarcação de terras indígenas, né? Os cortes do orçamento da FUNAI é um outro exemplo, né? E as nomeações também de cargos chaves na instituição FUNAI, né? Por pessoas sem atuação na área indígena, sem experiência na área indígena e ideologicamente alinhadas a essa política, né? E as consequências dessa política se vê claramente no aumento e intensificação das invasões das terras indígenas por grileiros, né, madeireiros e garimpeiros ilegais, como bem colocou o professor Vinícius. Bem, e aí eu trago um outro título para a gente refletir aqui, que é a proteção do patrimônio etnocultural, dessa diversidade etnocultural, versus pandemia da Covid-19. Né? Como que se encontra no momento atual essa proteção do patrimônio etnocultural? Como que os povos indígenas se sentem, né, culturalmente nesse contexto de Covid-19? A proteção do rico patrimônio cultural dos povos indígenas, ela requer sempre, né, e hoje ainda mais, uma manutenção do status de proteção dos seus territórios. E nas últimas décadas, muitos povos indígenas, que por motivos diversos, advindos de processos de colonização, né, se anularam da sociedade brasileira e experimentaram processos de etnogênese. E a gente vê isso claramente, principalmente nos estados do Nordeste, né? Esses processos de retomada da identidade, que por algum motivo de colonização, esses povos se mantiveram anulados da sociedade. Muitos outros, experimentaram
de uma recuperação demográfica bastante expressiva, enquanto que outros têm enfrentado situação totalmente oposta, estando sob o risco de extinção demográfica e cultural, né? E esse contexto de pandemia, ele vem dificultar mais ainda essa situação, vem trazer prejuízos maiores para as populações indígenas que estão nesse processo de risco de extinção demográfica, e aí a gente fala muito claramente dos povos isolados, né? Os povos que optaram por manter sua vida isolada, né? Imagine se o vírus chega numa comunidade como essa, é extinção total da comunidade, porque a imunidade dessa população não está condizente com a realidade de um vírus tão poderoso, tão cruel como o Covid-19. E a pandemia do Covid, que se alastrou, né, pelo interior do Brasil, infelizmente, tem grande potencial para piorar muito mais a situação nas comunidades indígenas. Então, torna-se evidentemente crucial que a demarcação dos territórios indígenas deve ser feita urgentemente para garantir as condições ambientais necessárias para a recuperação demográfica e para a prática dos modos de vida tradicionais dos povos indígenas. Bom, para piorar essa situação, nesse contexto de usurpação territorial, e aí eu vou falar claramente esse termo, usurpação territorial, porque eu acho que é isso que está acontecendo. A usurpação territorial, ele envolve a vida, né, nos territórios indígenas, ele envolve a saúde, a educação, a cultura, os modos próprios de viver, e principalmente a vida dos mais velhos, das pessoas consideradas como pessoas de risco, né? Os territórios indígenas, eles possuem altos riscos para o Covid-19, e os índices de vulnerabilidade intensos ou altos em relação à Covid-19 é alarmante, é muito maior entre as populações indígenas. Os dados que estão em um estudo publicado pela Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, né, vai mostrar muito claramente essa visibilidade desses dados. Deixa eu colocar aqui um gráfico, né, que vai mostrar aqui a situação de vulnerabilidade das terras indígenas. Então, nesse trabalho demográfico, feito por antropólogos, por demógrafos, por geógrafos e economistas, eles avaliaram 471 terras indígenas em relação à vulnerabilidade da pandemia do coronavírus. A gente vê nesse gráfico situações crítica, intensa, alta e moderada. E a gente vai ver aí na Amazônia, né, o tanto de população indígena que passou ou que passa pela intensa e alta, né, vulnerabilidade do coronavírus. A gente vai ter também o Mato Grosso, também com uma vulnerabilidade grande, o Pará, Mato Grosso do Sul, Roraima, Acre, né, e aí segue, né, a gente vê aí esse gráfico mostrando as 471 terras indígenas com uma situação vulnerável muito grande, né? E os indígenas, eles estão entre populações com mais risco para o Covid-19 devido à própria vulnerabilidade social e histórica a que estão submetidos. Os indicadores demográficos de saúde, eles são os piores entre os indígenas. E a taxa de mortalidade é mais alta comparando a outras populações. E aí a gente pensa, que medidas foram adotadas pelo governo para que pudesse minimizar a entrada do Covid-19 nas comunidades indígenas? De início foi muito difícil, porque essa política não chegou a tempo, foi cruel, né? O Covid está chegando nas comunidades e não ter uma política de assistência a essas populações.
Então, as medidas adotadas, elas foram, a princípio, feitas pelos próprios povos indígenas, né, que tomaram essas medidas para evitar que o vírus os atinja, né, e são vários os casos de povos, de etnias que têm bloqueado os acessos às aldeias, mas mesmo assim o coronavírus tem adentrado nas populações indígenas e a grande preocupação é com os idosos, é com os mais velhos da comunidade. Então, de acordo com o Instituto, a extensão de todas as terras indígenas do país se concentram no norte, justamente a região que, junto com o Nordeste, dispõe dos maiores desertos de UTI no país. É certo que isso se torna os povos indígenas mais vulneráveis ainda. E precisa-se assumir, né, enquanto política pública, que os indígenas são um grupo vulnerável, são um grupo de risco. Então, custa, né, custou e custa o governo entender isso. E a insuficiência de leitos de terapia intensiva, somada à velocidade com que pode evoluir o quadro clínico da Covid-19, faz com que chamemos a atenção para a importância de se estabelecer estratégias específicas para a atenção aos povos indígenas. E a falta de demarcação de terras por parte do governo, ela vai aumentar ainda mais essa vulnerabilidade dos povos indígenas, e tem causado problemas graves de usurpação territorial, como bem colocou o professor Vinícius. E também os gráficos da professora Evilânia, que vai mostrar, né, nos municípios que o número de Covid no Amapá se dava maior com população menor, é porque ali estava a relação com a sociedade envolvente e com outros sujeitos naquele contexto. E um dos fatores crucial é essa falta de conclusão à demarcação das terras indígenas. Portanto, constata-se que em territórios não demarcados é mais fácil a entrada de não indígenas, né, e mais fácil estabelecer o isolamento das comunidades naquelas regiões em que não tem essa população ao seu entorno. Então, ficando os indígenas desses locais mais expostos a possíveis contaminações por outras doenças, e principalmente pelo coronavírus, que é a pandemia do momento, né? Que querendo ou não, ainda encontra-se em seu ápice. Por que eu digo que ainda encontra em seu ápice? Porque, se não permanecer com os isolamentos, podemos ter aí uma nova onda de pandemia, e poderá vir muito mais forte aí, se considerar a abertura das terras indígenas nesse momento. O governo atual, ele não demarcou, ele não homologou nenhuma terra indígena, apesar de ter dado do governo anterior mais de 50 terras com processos julgados e que poderiam ter sido demarcadas e não foram demarcadas porque não é política, né, do governo Bolsonaro. E antes mesmo de assumir, o presidente já havia declarado que, nas palavras dele, né, e ele diz isso abertamente, abre aspas, no que depender de mim, não tem mais demarcação de terras indígenas, fecha aspas. Então, ele fala isso abertamente, fala isso a todo instante nas redes sociais. Um outro agravante da pandemia para esse contexto é a distância dos hospitais com UTIs, né, além da falta de demarcação, e as terras indígenas têm outro ponto de vulnerabilidade na pandemia, que é repito, a usurpação dos territórios por mineradoras, por garimpeiros, por fazendeiros, pelo desmatamento, né? O fogo está aí se alastrando, as fumaças estão prejudicando muito a saúde das populações e dos animais na floresta amazônica e outros estados que também estão com problema do fogo, né? Bom, e aí um tema que também vem
casar com a questão da Covid é o envelhecimento da população indígena, né? Esse envelhecimento versus letalidade da Covid-19. Né? Qual o prejuízo que a pandemia traz para os nossos idosos, para os nossos velhos, né? Esse envelhecimento da população indígena versus letalidade da Covid-19. Isso é um outro elemento de vulnerabilidade, que é esse envelhecimento da população. E, consequentemente, com o Covid, o alto número de mortes entre estes velhos. Se a gente observar o censo de 2010, já havia apontado 17 terras indígenas onde pelo menos 1/5 da população tinha mais de 50 anos de idade. Fator considerado de risco para o coronavírus. E nesse contexto, a maioria desses territórios está na Amazônia Legal, mas também há uma grande proporção de indígenas idosos em terras indígenas nas regiões Sul e Nordeste e no Mato Grosso do Sul. Então, a morte de indígenas idosos pela Covid-19 não é só uma consequência nefasta do ponto de vista da saúde pública, mas também do aspecto cultural. Né? A chegada do coronavírus é uma ameaça muito grande da perda eventual de pessoas mais velhas, de pessoas detentoras de grandes conhecimentos. Se um ancião, se for hoje, vai com ele, com certeza, toda uma história. Né? Então, o processo de vivência na comunidade, o processo de oralidade com os jovens na comunidade, ela vai ficar, né, prejudicada com a partida desses mais velhos. E a gente percebe nos dados que muitos velhinhos estão indo muito rapidamente. Tem uma comunidade no Pará, onde fica o povo Tupinambá, e eu tenho uma amiga que é de lá. E o coronavírus chegou assim de uma forma tão alarmante que toda a comunidade foi contaminada de uma só vez, e no final de semana estava todo mundo contaminado. Então, nesse momento, os mais velhos foram todos. Então, é provável que fique uma comunidade com uma população muito jovem. Então, o processo de oralidade, o processo cultural desse povo, com certeza, fica comprometido com a ausência, com a falta desses velhos detentores do conhecimento, dos conhecimentos tradicionais do povo. E a CESAI, ela tem divulgado diariamente dados sobre casos confirmados e óbitos por Covid-19 entre indígenas. No entanto, somos conhecedores de que os números podem estar subestimados. Por que eu digo isso? Porque a Secretaria ela contabiliza e atende apenas pessoas que vivem em aldeias. A exemplo claro, a falta de atendimento a indígenas da cidade, né? Então, são muitas as cidades que os indígenas não são contabilizados como povos indígenas. Então, há uma subestimação em relação aos dados apresentados pela Secretaria de Saúde Indígena, onde não aparece um número real. Então, o número de indígenas afetados com o Covid pode ser ainda muito maior, né? E a PIB, ela repudiou essa diferença de contágio e classificou a situação como uma, abre aspas, ação de racismo institucional que inviabiliza e desassiste os povos indígenas que vivem em áreas urbanas. Fecha aspas. Então, no próprio discurso da PIB, eles vão dizer também que os indígenas são indígenas dentro ou fora dos territórios, né? Que essa situação de grande vulnerabilidade, com risco real deste novo coronavírus, pode causar um outro problema, que é o problema do genocídio. Então, há preocupação pela Associação dos Povos Indígenas Brasileiros em relação a um possível genocídio dos povos indígenas consequência da Covid-19. Então, dessa forma, não será possível fazer uma análise da progressão da epidemia na população indígena brasileira. Nós só vamos ter esses dados sobre quem estava dentro dos territórios, mas quem estava fora dos territórios, nós não vamos ter esse dado real. Então, nesse sentido, parte da população ficará invisibilizada, né, havendo aí uma necessidade de se fazer
um acompanhamento mais criterioso, né, um acompanhamento amplo e plural do cenário epidemiológico dos povos indígenas. E aí eu trago mais um outro tema que está ligado às injustiças, aos abusos de poder e às violações de direitos indígenas que se agravam em meio à pandemia da Covid-19, né? Então, é urgente denunciar essas injustiças, é urgente denunciar os abusos de poder e as violações de direitos indígenas, né, nesse contexto. A invasão de terras indígenas, ela dispara no atual governo brasileiro e se intensifica ainda mais no contexto de pandemia da Covid-19, ameaçando a sobrevivência dos povos indígenas. A gente vê isso claramente quando o professor Vini apresenta, né, os noticiários sobre as tentativas de exploração dos territórios indígenas. Esses povos, eles estão enfrentando um substancial aumento de grilagem, né, do roubo de madeira, do garimpo, das invasões e até mesmo da implantação de loteamento em seus territórios tradicionais, e aí explicitando bem que a disputa crescente por estas áreas atinge um nível muito preocupante, né? E aí vem as retomadas, né? Essa disputa territorial, e as retomadas, elas são apresentadas muito fortemente nos estados do Nordeste e aqui na Bahia. Eu sou baiana, né? Sou indígena aqui do norte da Bahia, e que a gente percebe essa luta não é de agora, é de muito tempo, com os Tupinambá, com os Pataxó, essa luta, né, pela retomada de seus territórios ancestrais, e que ela vai intensificar ainda mais nesse contexto atual. Bom, é o Estado a serviço dos invasores, né? Em meio à pandemia, o Estado se coloca a serviço dos invasores. Então, no contexto de pandemia, né, o que se percebe hoje é que o Estado está, sim, a serviço desses invasores. Em relatório apresentado pelo CIMI, observa-se a perspectiva de desterritorialização dos povos indígenas pelo Estado brasileiro. Imagine que, nesse contexto contemporâneo, nós estamos vivendo ameaças de um processo de um possível processo de desterritorialização dos povos indígenas pelo Estado brasileiro. CIMI que vai dizer o seguinte, abre aspas, a ação dos governos vai no sentido de colocar a estrutura do Estado a serviço dos invasores, quando deveria utilizá-las para proteger os indígenas, além de fiscalizar, impedir e responsabilizar os criminosos que usam indevidamente bens da União. Fecha aspas. Então, essa é uma crítica feita pelo Conselho Missionário Indigenista, e que, se a gente for analisar, ao mesmo tempo, quem é indígena e vive com essa problemática no seu cotidiano, sente isso muito fortemente na pele, né? Então, um exemplo claro disso é também o enfraquecimento de fiscalização, né, do órgão de fiscalização, como já foi dito, a FUNAI, né, que opera hoje com 10% do orçamento, né, e denotam claramente essa intenção sinalizada no discurso do governo para que as coisas nos territórios indígenas fiquem mais vulneráveis ainda, né? Então, vamos refletir junto. Como a pandemia agrava o risco de invasões em terras indígenas? Esse processo de invasões, ele é novo? Ele é de agora? Não, não é de agora, né? A crise de saúde pública em decorrência da pandemia virou de fato, uma oportunidade para esses grileiros, para esses garimpeiros, para esses madeireiros avançarem sobre as áreas indígenas. Os indígenas, eles denunciam a exposição a esses invasores que se aproveitam da crise da saúde para avançar em áreas protegidas. Por que eles conseguem avançar ainda mais nesse contexto? Porque, devido à pandemia,
essas áreas protegidas, elas vão ficar mais vulneráveis em situações em que órgãos de proteção não vão estar disponíveis nessa proteção para evitar o ingresso do Covid, e esses invasores aproveitam a situação e viram brechas para agir e atuar nesse contexto. Então, é uma situação lamentável, né? Infelizmente, é uma situação complicada e difícil, que não dá para compreender que está acontecendo isso nesse momento em que o direito à terra, o direito a ser quem somos, o direito à existência, à vida está garantido em marco regulatório, né, ratificado por leis internacionais, e que a política brasileira vai em conta a essa realidade e desconsidera todo o marco regulatório que protege os povos indígenas. Então, com essa pandemia, o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, o INPE, ele mostrou que o desmatamento na Amazônia, onde fica a maior parte das terras indígenas do país, foi de 357,9 quilômetros quadrados em março deste ano, e que a alta foi de 23% em relação a março do ano passado, do ano de 2019. E que a área derrubada em março de 2020 também foi maior que a de fevereiro de 2020. Assim, além de representar um problema social, esses ataques ameaçam a saúde dos indígenas sob o risco do contágio do coronavírus. Então, o que torna essas invasões mais graves agora? Repito, né? A invasão de terras indígenas não é um problema que começou na pandemia, mas é um problema corriqueiro, um problema que permanece sempre na vida dos povos indígenas, né? É uma luta constante, e que a diferença é que agora a invasão às terras protegidas, ela virou um problema não só social, mas de saúde, e que as populações indígenas estão entre as mais vulneráveis, né, à pandemia no país. Né, esses invasores infectados com o vírus podem contagiar quem vive nas áreas invadidas e em situação capaz de produzir grande número de mortes, né, e de doentes. Né, e aí a preocupação maior são com os idosos, com os indígenas idosos, essa preocupação maior também com os povos indígenas isolados, né? E também há uma preocupação dos povos indígenas em relação a um genocida, né, nesse contexto contemporâneo. Essa é a grande preocupação de voltar aí um ápice do Covid nas comunidades indígenas e perder um número ainda maior do que já se perdeu dos povos indígenas, dos anciãos, das lideranças indígenas. Bom, é isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Rosilene. Esse debate está muito enriquecedor, né, pela variedade de dados que nos são trazidos e que nos fazem pensar a realidade brasileira para além do nosso chão e nos coloca em diálogo com esse drama e com a resistência que são experimentados no norte do país. Nesse momento, a gente abre o chat para quem tiver alguma questão, alguma pergunta. Deixa eu ver aqui o que é que o pessoal escreveu. O professor Tarcísio está elogiando, ótimas palestras. A professora Maria José dizendo maravilhosa. A Ita Jaciara está dizendo, infelizmente a net está caindo muito, a discussão está riquíssima, parabéns a todos. A Ita Jaciara é indígena, Chucuru Cariri, e participou conosco da Semana de Povos Indígenas, promovida pelo NEABI, e foi uma das primeiras experiências nossas no que diz respeito às atividades remotas, né? Então, a gente, começando a se adaptar a essa nova situação, realizamos em caráter remoto a nossa Semana de Povos Indígenas, e a Ita Jaciara foi
uma importante contribuição nesse processo. O professor Magno Luiz de Abreu, nosso chefe do departamento acadêmico, está dizendo parabéns pela palestra. Maria Alice dizendo palestra maravilhosa. Nós queremos agradecer de antemão as participações da professora Evilânia, que eu acho que não deu para ela ficar mais tempo, o professor Vinícius, que saiu da sala, eu acho que eles já estavam informando da dificuldade de acesso lá onde eles estão. Eles estão no extremo norte do país, no ponto mais extremo ao norte, lá no Oiapoque, né? Eu tive no Amapá há 3 anos. É muito ruim a internet lá. O Amapá é um outro mundo, um outro Brasil a ser descoberto, né? Eu costumo dizer que eu descobri o coco, eu entendi o coco alagoano, que é o nosso gênero musical nascido aqui no Quilombo dos Palmares, eu entendi quando conheci o marabaixo do Amapá, né? O marabaixo é um gênero tradicional de lá, e é um ritmo que se dança, né? Ele se dança miudinho, com as mãos juntinhas, os pés juntinhos, e eu perguntei para Paulinho Bastos, que é um grande mestre do marabaixista amapaense, perguntei por que é tão miudinho, né, o pisado do marabaixo. Ele disse que era porque os escravos dançavam com as correntes nos pés e nas mãos, mas não deixavam de dançar, não deixavam de expressar a sua alegria ou a sua dor através do canto e da dança. Aí eu disse, então eu entendi o coco, né? O coco é o trupé, são os pés livres, os pés libertados dos grilhões, das correntes que escravizavam, e no contexto do Quilombo dos Palmares faz todo sentido isso, né? Nós mais uma vez agradecemos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum questionamento. A professora Maria José está dizendo que o Vinícius está informando que faltou energia. Mas não faltou energia, felizmente, na hora das falas, né? Nos trouxe a energia da sua palestra, do seu conhecimento a respeito, da sua experiência a respeito dos povos indígenas. E, como é de costume, nós queremos agradecer aos nossos palestrantes, né, que contribuíram com o nosso webinário hoje, do modo tradicional. Eu quero convidar todo mundo a abrir os seus microfones para a gente saudar os nossos palestrantes com uma salva de palmas. O nosso pequeno tributo a vocês que enriqueceram o nosso fim de tarde e início de noite. E deixo aqui aberto a professora Rosilene, eu acho que é a única dos 3 palestrantes que está presente, né? O professor Tarcísio está lembrando a foto, já, mas eu quero abrir para as considerações finais da professora Rosilene. Bom, o primeiro webinário que não tem perguntas. Não é isso, Cadê? Gente? Eu gosto do calor da discussão. Bom, enfim, é muito bom estar com vocês. Essas discussões são sempre muito bem-vindas, são sempre muito enriquecedoras para as nossas discussões. Que pena que o professor Vinícius e a professora Evilânia não conseguiram ficar até o final. Realmente, a energia, a internet no Oiapoque é muito complicada, né? Eu não estou lá, estou na Bahia, por isso que eu estou aqui com vocês, senão nem eu estaria aqui com vocês nesse momento, né? Porque realmente falta energia no Oiapoque, ela falta geral. Bom, que bom estar aqui pertinho de vocês, Alagoas, vizinha, né? Vizinho à Bahia, vizinho ao norte da Bahia, Paulo Afonso, Rodelas, e agradecer, na verdade, né, pelo convite mais uma vez, e que estou à disposição para outros momentos, outras discussões relacionadas a povos indígenas. Obrigada. Obrigado mais uma vez, professora. Vamos Seu microfone está desligado, nossa Cosme. foto, né? Opa! Estão me ouvindo?
Opa, beleza. O professor Tarcísio está dizendo, são tantas emoções que as perguntas sim. ficam na garganta. A professora Maria José está lembrando, não há perguntas, mas com certeza seremos mais sensíveis às questões indígenas. Vamos fazer a nossa pose para a foto, e antes da gente encerrar, vamos encerrar com uma poesia, para a gente continuar a nossa noite de maneira iluminada. Vamos pausar para a foto, vamos abrir nossas câmeras. Eu acho que a professora Maria José vai cuidar disso, né? Eu tiro a foto é tua. Estou esperando o menino ligar essas câmeras. Depois eu tiro a foto. Vamos lá, molecada, abrindo as câmeras. Olha aí o Rafael, estou vendo o Rafael. Estou vendo o Alisson. Opa! Bora, Arthur, velho. Arthur, Raquel. Foi? Deixa eu ajeitar o cabelo aqui, peraí. Professor Magno. Porra, velho, 1 hora depois. Foi? Eu acho que foi, né? Falando aqui, com desligado, foi, tirei, viu? Para a gente encerrar o nosso encontro, vamos com um poema de Vital Farias, que é também a nossa forma de agradecer, mais uma vez, a professora Rosilene, ao professor Vinícius, à professora Evilanha, por estarem presentes conosco nesse momento. E o poema diz assim: era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta, mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios periquitos cuidavam de suas cores, os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores. Sorria o jurupari, o irapuru, seu porvir, era fauna, flora, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio caipora de fora para a mata definhar, e trouxe dragão de ferro para comer muita madeira, e trouxe em estilo gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo projeto sem ninguém testemunhar, para o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, com perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo para vingar, e o fruto que dá no cacho para a gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar, igarapé tem riacho, rio abaixo tem riacho e esse rio que é um mar. Mas o dragão continua a floresta a devorar, e quem habita essa mata, para onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos Camaiurá. No lugar que havia mata, hoje há perseguição, grileiro mata poceiro só para lhe roubar seu chão. Castanheiros, seringueiros já viraram até peão, afora os que já morreram, como a vida de arribação. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro que o estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado que escreveu essa canção. E talvez desesperado, com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção. Com os olhos cheios de água, sumiu, levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história, para essa gente de valor. Para gente que tem memória, muita crença, muito amor, para defender o que ainda resta, sem rodeios, sem aresta, era uma vez uma floresta na linha do Equador. Muito obrigado, boa noite, até breve, pessoal. Eita, boba. Estourou. Arrasou! Estourou, velho. Estourou, boy. Só podia ser Valeu. cópia.